Olá, meus queridos leitores do canal Milê, bem-vindos a mais um vídeo do nosso canal. Eu sou a Miriam e hoje nós estamos no nosso segundo dia do desafio aí, um capítulo por dia de Gálatas. Isso mesmo, e hoje eu vim comentar, falar um pouquinho sobre esse capítulo, né? E o que acontece nesse capítulo? O apóstolo Paulo fala, né, que ele é aceito pelos apóstolos. Que apóstolos? Os apóstolos de Cristo, os apóstolos que caminharam com Jesus. Aí, porque lembrando que Paulo se converteu depois que Jesus morreu, foi ressuscitado, né? Ele é considerado apóstolo, mas ele não era um dos 12. Né? Ele não foi um dos 12, na verdade. E lembrando qual que era o propósito da carta, dessa carta de Paulo às igrejas da Galácia, né? Que a gente também já estudou sobre isso, já falou sobre isso. O que é? Defender o seu apostolado, né? Defender aí o evangelho de Cristo, defender a ética cristã. Então, o que a gente precisa entender aqui? Então ele está falando, olha, eu fui aceito pelos apóstolos. Né? E tinha essa questão aí da circuncisão, né? De circuncidar, não circuncidar. Eles estavam aí de alguma forma colocando a salvação deles. Ó, você vai ser só salvo se você circuncidar e seguir a lei. E na verdade não é isso, né? Na verdade você é salvo mediante a fé em Cristo Jesus. E é isso que ele vai falar aqui nos últimos versículos desse capítulo que a gente já vai ler. E ele até comenta aqui que teve um infiltrado no meio deles ali e descobriu que Tito, apesar de ser grego, foi circuncidado, né? E ficou essa coisa, tá falando que é salvo pela fé, mas ali o discípulo dele, Tito, ali que também falava isso, foi, né? Mas a questão aí de Tito é que ele foi circuncidado o quê? Para poder falar de Jesus, para poder se aproximar ali das pessoas e não pela questão de, por ser salvo ou não. Né? Então nós não somos salvos pela lei, porque a gente não vai conseguir cumprir todas as leis, a lei de Moisés. Então nós somos salvos mediante a fé, nós não somos salvos por obras, também acho que eu já falei em algum dos vídeos aí, né? Nós não somos salvos por obras, né? Nós somos salvos por isso que fazemos obra, por isso que fazemos o bem. Eu até comentei aí nos vídeos, né? Não é porque você é bonzinho que você faz o bem que você vai ser salvo, porque a salvação é mediante a fé, e não se você faz coisas boas ou ruins. Né? É até meio estranho falar isso, mas é isso que o apóstolo Paulo está falando, né? Lógico que nós fazemos coisas boas, nós fazemos as obras, por quê? Porque nós somos salvos, porque nós conhecemos o amor de Jesus e nós temos que ser pessoas boas sim por amor a Jesus. Nós temos que fazer o bem sim por amor a Jesus e não por questão de salvação ou não. Porque a salvação vem mediante a fé, pela graça. E aí ele até fala aqui que os apóstolos aceitaram, entenderam que ele veio, que Deus, né, que Jesus chamou ele para pregar aos gentios e chamou os apóstolos para pregar aos judeus. Né, ele usa até a questão ali dos incircuncisos e dos circuncisos. Então ele deixa bem claro isso, que os apóstolos, né, estão com ele e tudo mais. E aí, a partir do versículo 11, ele fala que repreende Pedro, porque o que acontece? Pedro veio, né, a Antioquia ali, e ele fala aqui, né, no 11, eu o enfrentei face a face. Paulo não era brinquedo não, viu, gente? Ele era forte, ele era alguém ali que enfim, ele era, né? Era Paulo, né, gente? Então, vocês já sabem o histórico aí de Paulo. E aí ele fala, né, que antes de chegarem ali, ele estava, eu vou ler até aqui, ó, o 12. Pois antes de chegarem alguns de parte de Paulo, ele comia com os gentios. Quando, porém, eles chegaram, afastou e separou dos gentios, temendo os que eram circuncisos. Os demais judeus também se uniram contra essa hipocrisia, do modo que até Barnabé se deixou levar. Então estavam fazendo discriminação aí entre os gentios e os não gentios, quem era circunciso, e Paulo entrou nessa. E aí ele pergunta assim para Paulo: você é judeu, mas vive como gentil, e não como judeu. Portanto, como pode julgar gentios e viverem como judeus? Então ele bateu de frente ali, porque esse negócio aí do circunciso, não sei, né, de ser ou não, de cumprir a lei ou não, era algo que os gentios estavam sendo discriminados pelos judeus,
né? E isso é uma hipocrisia, né? E ele fala assim, ó, no 12: sabemos que ninguém é justificado pela prática da lei, mas mediante a fé em Cristo Jesus. Assim nós também cremos em Cristo Jesus para sermos justificados pela fé em Cristo e não pela prática da lei, porque pela prática da lei ninguém será justificado. Então tudo que eu falei aqui está escrito nesse versículo. Vocês estão entendendo? Dúvidas? O que você está achando? Está curtindo? Deixa já o seu like aí, tá bom? E tá com dúvidas, comenta aqui que eu respondo, tá bom, gente? E aí ele fala assim, ó, no 17: se porém, procurando ser justificados em Cristo, descobrimos que nós mesmos somos pecadores, será que Cristo então ministro do pecado? Tudo que ele pergunta aqui são coisas, né? Ele vai questionando Pedro, ele vai falando ali, ó, o que está acontecendo, né? Agora a gente tem que fazer a lei. Então, ele é o quê? Questionador. Ele está pondo realmente ali em xeque, está falando, não, Jesus veio, Jesus veio. Né? Jesus morreu, nós somos justificados pela cruz, Jesus morreu na cruz por nós. Então não tem mais isso, não tem mais essa questão aí, nós somos justificados por nós mesmos? Não, é por Jesus, é a obra de Jesus naquela cruz. Né? Nós não merecemos, mas ele fez isso por nós. Isso é algo muito interessante de falar. Aí no 19 ele fala assim, gente: pois, por meio da lei eu morri para a lei, a fim de viver para Deus. Fui justificado com Cristo. Assim já não sou eu quem vivo, mas Cristo que vive em mim. Então, quando a gente conhece Jesus, quando a gente entende que a gente crê, mediante a fé, que ele morreu na cruz, que a salvação vem por meio dele, não é mais nós que vivemos, não é o nosso eu, não é mais a nossa vontade, mas é Cristo que vive em nós, é a vontade de Cristo. Né? Quando nós temos um encontro verdadeiro com Cristo, o que acontece? Acontece uma metanoia, uma mudança de vida, uma mudança radical. Né? E é isso que ele está falando aqui, ó, não vivo mais eu, mas agora é Cristo que vive em mim. A vida que agora vivo no corpo, viva pela fé no Filho de Deus, a quem me amou e se entregou por mim. Não anulou a graça de Deus, pois se a justiça vem pela lei, Cristo morreu inutilmente. Então é isso que ele está falando aqui, ó. Se a justiça, se os gentios têm que se circuncidar, viver, né, cumprir a lei de Moisés, Jesus morreu inutilmente, ele não precisava ter morrido. Por que ele sofreu tanto? Então, é isso que o apóstolo Paulo está falando, gente, vamos acordar, o que está acontecendo? Jesus, então, tudo, se vocês estão acreditando nisso, vocês estão fazendo discriminação, vocês estão falando que os gentios têm que cumprir a lei, né? Então, Jesus morreu, é isso, né? O Jesus, o mestre, né, porque ele estava ali também questionando Pedro, então o seu mestre, você que seguiu, você que esteve com ele, então você está me falando que ele morreu inutilmente, né? Então ele vai batendo de frente muito forte, né? O apóstolo Paulo tem essa característica. Eu acho que em Romanos ele foi mais forte, né? Se você tá com a gente aí no desafio desde de Romanos, de Atos e tudo mais, né? A gente tá aí desde o começo do Novo Testamento. Ele é às vezes muito forte nas palavras, né? Ele de uma certa forma, mas o que ele tá falando é real. É verdade, então ele estava ali batendo de frente com as pessoas para não criar o quê? Para não criar mentiras, né? Para não criar hipocrisia, para não isso e aquilo, né? Um evangelho que não é, né? O evangelho de Cristo não é seguir a lei de Moisés. Né? Não é ser circuncidado. Então, é isso que ele está batendo de frente, né? Lembrando que a gente respeita aí Moisés, Abraão, os antecedentes e tudo mais, mas, Jesus veio, Jesus morreu, nós somos salvos mediante a Cristo, certo? Fechado? Dúvidas, sugestões, eu vou por aqui, ó, eu tô no meio, mas não tem problema, faça parte do nosso grupo do Telegram, me segue lá no Instagram também, tá bom? Um beijo no seu coração. E tchau, até amanhã, hein? Não se esqueça de se inscrever aqui também. Tchau! Deixa eu parar aqui, gente. Beijo. Beijo que eu vou conseguir parar. Vou conseguir? Tchau!